visita do presidente Lula à China abre uma nova fase na cooperação entre o Brasil e o gigante asiático. Os acordos firmados por Lula e Xi Jinping atendem a uma urgente reivindicação brasileira, a reindustrialização. Por eles, a China vai instalar indústrias para apoiar a agricultura familiar, responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. É o contrário de apenas exportar mais monocultura, como queria o agronegócio também presente na comitiva de Lula. A China também vai transferir tecnologia de produção alimentar, como o arroz e o trigo, adequados às condições brasileiras. China e Brasil falaram de paz, desenvolvimento, cooperação, de uma moeda nova questionando o dólar e de maior protagonismo para o Banco dos BRICS. China e Brasil estão inaugurando uma nova relação bilateral, soberana, sem nenhum tipo de submissão aos ditames históricos dos Estados Unidos. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra, uma responsabilidade, esse nosso novo encontro a cada semana para buscar entender, decifrar os dilemas, as tarefas para que o Brasil se transforme numa nação finalmente plenamente soberana, como está sendo trabalhado hoje pelo presidente Lula, inclusive a partir do tema de hoje, que é a visita do presidente Lula à República Popular da China, país que não abre mão da sua meta de construir o socialismo e, como já foi dito pelo presidente Xi Jinping, tem como método o marxismo. Para nos falar sobre essa viagem, nós temos aqui hoje, para nossa satisfação, nossa honra, a presença de um dos coordenadores da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, economista, que acompanhou a comitiva de Lula, foi convidado, lá esteve, chegou hoje e, para nossa grata satisfação, mesmo virado de sono que deve estar, ele está aqui cumprindo a tarefa e o convite que fizemos. Seja muito bem-vindo, João Pedro Stedley. Como é que foi essa viagem? O que ela é importante para o povo brasileiro sair do seu processo de encruzilhada, de desindustrialização e de fazer as transformações necessárias? Olá, companheiro Beto, e a todos que nos acompanham pela nossa heróica Telesur, que vem informando a população não só da Venezuela, do Brasil, de toda a América Latina, e sei que agora estendeu muito a sua programação e os seus telespectadores para todo o continente africano. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com todos que nos acompanham, e ainda mais comentar sobre esse fato político muito importante que está relacionado com o governo Lula, com o futuro do Brasil, mas também, e me atrevo, com os passos para uma nova ordem mundial. A visita do Lula e de toda a sua comitiva, que me deu o privilégio de acompanhar, e que depois, em função de vários contatos e agendas que se desdobraram, acabei ficando mais 10 dias em terras chinesas para completar reuniões, onde conversei com pesquisadores, tivemos reuniões com fábricas, com a Universidade da Agricultura da China, que é a maior universidade agrícola do mundo. Fiz visitas a comunas rurais, enfim, cumpri uma extensa agenda de reuniões e de acompanhamento prático dos acordos que foram assinados. Eu acho, Beto, que com um primeiro comentário, a visita do Lula, ela tem um significado especial, não só porque mudou a política externa brasileira, mas, sobretudo, porque ela representa, simbolicamente,
o reforço dos BRICS. E o reforço dos BRICS é, na verdade, a configuração de um novo bloco econômico com dimensões políticas que se contrapõem frontalmente aos interesses do imperialismo estadunidense. Então, a visita por si só já seria simbolicamente muito importante. Uhum. E, sobretudo, pelo Lula ter ficado lá 2 dias, praticamente dormindo pouco, porque eu acompanhei, eram agendas praticamente a cada hora, um novo compromisso, uma nova reunião e uma nova parceria que ia se conformando. Então, o primeiro significado maior da visita é esse reforço, essa consagração, eu diria, dos BRICS como um polo aglutinador de países que, somados, Beto, têm um PIB econômico muito maior do que os Estados Unidos e muito maior do que a Europa. Perfeito, perfeito. Bom, isso aí significa já, para além do fato político, porque o presidente Lula realizou aí uma série de acordos, né, que eu gostaria até que você destacasse os mais relevantes, mas as suas declarações políticas lá foram estrondosas, questionar a hegemonia do dólar, né, e promover que o Banco do Sul, o Banco dos BRICS, seja um instrumento na relação Sul-Sul. Isso muda o panorama internacional. Como é que você avaliou isso? Bem, no aspecto prático e político da visita, há vários aspectos, como você sinalizou, que são contundentes e anti-imperialistas. Primeiro, esse fato. Já havia um protocolo inicial entre o Banco Central do Brasil e o Banco da China, de que daqui para adiante o comércio entre os dois países poderá ser nas moedas locais, ou seja, no yuan e no real. Isso já tira completamente o dólar de qualquer relação comercial entre esses dois países. E aos que nos acompanham da América Latina, saibam que as exportações brasileiras têm na China seu principal parceiro. Praticamente 60% das nossas exportações são com a China. E no momento que você decide, não será mais com o dólar, mas será na moeda local, isso causa um impacto tremendo. Exatamente. Queria te perguntar sobre os acordos. O Brasil precisa se reindustrializar. A China passou o Brasil. Em 1980, o Brasil tinha um PIB industrial maior que o da China e dos tigres asiáticos somados. Hoje a China está lá na frente. Em que os acordos não são apenas reforço das exportações primárias, mas ajudam a industrialização no Brasil? Por exemplo, indústria ferroviária, de que tanto o Brasil precisa. Isso tudo foi discutido também? Bem, como toda a imprensa acompanhou, e foi público e notório, na delegação do presidente e antes, foram para a China 120 empresários brasileiros. Lamentavelmente, toda a pressão dos empresários brasileiros era apenas para vender mais commodities agrícolas e minerais. E, no máximo, eles também fizeram gestões para que os bancos públicos da China abrissem linhas de créditos para o agronegócio brasileiro, transformar as áreas de pastagens atuais em áreas de plantio de soja e de milho para aumentar as exportações para a China. Isso é uma vergonha do ponto de vista de um projeto nacional estratégico. Porém, de novo, nosso querido Lula e sua equipe
econômica, estava lá o Aloysio Mercadante pelo BNDES, estava lá o nosso ministro da Fazenda, o Haddad, estava lá o Ministério da Ciência e Tecnologia, o vice-ministro da Indústria e Comércio. Certo. E no âmbito do governo, aí sim nós conseguimos dar um salto. E eu acompanhei, inclusive, algumas visitas e conversações. Foram assinados diversos convênios nessa direção de tentar aproveitar a parceria política com a China para buscar apoio para um amplo programa de reindustrialização da economia brasileira. E essa proposta de reindustrialização do Brasil, acho que tem vários aspectos que eu queria aqui sinalizar. Sim. O primeiro é do ponto de vista geral. Há uma intencionalidade da China de transferir tecnologia, porque a China, além de ser a fábrica do mundo, tal o número de operários e fábricas que ela tem, ela se dispõe a transferir aqueles conhecimentos já aplicados à indústria e transferir, inclusive, na forma de fábricas aqui para o Brasil, mas não fábricas imperialistas que vêm aqui apenas em busca de mercado e mão de obra barata. E sim, eles propõem a constituição de empresas públicas e privadas na forma de joint venture, ou seja, 50% chinesa, 50% brasileira. Assim, para e passo, nós repetiríamos o método chinês, que eles fizeram parceria com as empresas da Europa e Estados Unidos, montaram empresas na China e assimilaram as novas tecnologias até ficarem independentes como estão hoje. O segundo aspecto, que diz respeito à agricultura, da qual eu me envolvi diretamente, e em que a Universidade da Agricultura da China está sendo a avalista e a ponte desse acordo, é que temos a proposta de transferir tecnologia e fábricas de máquinas agrícolas para camponeses. Toda a experiência da China na mecanização agrícola é organizada e foi voltada para máquinas para os camponeses. Você sabe muito bem, Beto, e os que nos acompanham, a estrutura agrária da China tem como base a sua reforma agrária, realizada em 1949 e 1950, logo após a Revolução, que distribuiu todas as terras dos latifundiários. E isso deu, em média, 1 hectare por família. Então, a indústria teve que se adaptar à unidade de produção familiar. Claro. Portanto, todas as máquinas lá são muito pequenas, adequadas a essas comunidades dos camponeses. Você pode imaginar, Beto, que nesse esforço de industrializar para a agricultura, existem hoje na China 8.000 fábricas de tratores. Eita. Praticamente cada município da China tem também uma fábrica de trator, para que aquela fábrica se adeque às necessidades locais, para que dê emprego aos filhos de camponeses e para movimentar a economia local. E desse esforço de industrialização, e como você citou, é muito recente, tem 40 anos, de 1990 até agora, a China já tem um patrimônio, eu diria, de 20.730.000 tratores atuando na agricultura. E veja bem, lá na China, há 120 milhões de hectares cultivados, praticamente um pouco acima dos 100 milhões cultivados aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, a agricultura é dominada pelo agronegócio, pelas grandes empresas e fazendas. Com isso, as máquinas são grandes, concentradas em apenas 4 fábricas de empresas transnacionais, e o mercado acabou se restringindo contraditoriamente. Vamos fazer uma pequenina pausa aqui no Latitude Brasil, a gente já volta
conversando aqui com um membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, João Pedro Stedley. Já voltamos. Latitude Brasil está de volta hoje conversando com João Pedro Stedley, membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Brasil, economista, e que esteve na comitiva do presidente Lula em sua viagem à China. Essa visão que você nos passou, João Pedro, ela permite entender o grau de preocupação dos Estados Unidos com o seu discurso injerencista contra a visita do Lula à China, mas permite, sobretudo, revelar o grau de cooperação que ainda está estagnado e que pode progredir entre os países dos BRICS, a começar por uma relação muito profunda entre Brasil e a China. Essa esperança está consolidada no governo brasileiro e em você também? Bem, eu tenho a certeza absoluta que das poucas mudanças estruturais que o governo Lula pode fazer em apenas 4 anos, a política externa e a consagração dos BRICS será a mais importante das mudanças. Os BRICS têm os 5 países iniciais, mas já tem o pedido de adesão, que já foi registrado, inclusive, no Banco dos BRICS, do Egito, de Bangladesh, da Arábia Saudita. Note a amplitude que isso vem ganhando. E para nós da América Latina, inclusive, acho que devemos estar orgulhosos, porque um dos compromissos da comitiva e do presidente Lula foi participar da cerimônia de posse da presidenta Dilma como nova presidenta do Banco dos BRICS. Ora, o Banco dos BRICS, Beto, nasceu, inclusive, de propostas originais aqui na reunião dos BRICS em Fortaleza, por iniciativa da então presidenta do Brasil, Dilma, de criarmos um banco. Esse banco hoje tem um lastro financeiro maior que o Banco Mundial. É, na prática, o maior banco governamental internacional. Só que nos últimos 4 anos, em função do governo neoliberal da Índia e do governo fascista do Brasil, as operações do banco ficaram paralisadas. E, claro, a China não tinha nem interesse em colocar mais dinheiro sem ter o controle para onde ia. Porém, agora, sob nova gestão da presidenta Dilma, e ela deixou muito claro no seu discurso de posse e também no discurso do Lula, que se seguiu, de que o banco deve se tornar um instrumento poderosíssimo de financiamento justamente da reindustrialização, não só do Brasil, mas da América Latina e da África. Então, O que você está falando, João Pedro, me permita a interrupção, Como não? é importante porque acordos anteriores acabavam por consagrar uma visão de que a China podia ou apenas comprar empresas do Brasil ou trazer mais importação brasileira, as exportações brasileiras no sentido de produtos primários. Agora já é uma ótica que vai caminhando para a expansão produtiva, que também é um interesse
dos chineses. É assim? É assim mesmo, Bento. Pelo jeito você esteve na China também. Mas eu aproveitei, claro, a generosidade dos chineses e pude ter conversas e ouvir palestras de diversos intelectuais chineses da esquerda de lá, membros do partido, e alguns até que participam de altos cargos do governo. E eu percebi em todas as falas que eles estão muito preocupados para desenhar uma nova política externa da China, não mais baseada apenas no troca-troca comercial. Mas agora eles estarão empenhados em ter uma nova relação com os países do chamado Sul Global. Essa nova relação vai na perspectiva de contribuir para a transferência de tecnologia, da qual eles têm tecnologia de ponta, seja em energia solar, seja nas fábricas, que acabei de dizer. Eu estive visitando, junto com a comitiva do Lula, a sede da empresa, a Huawei. Eles nos mostraram todos os novos projetos que eles têm, já nos avisaram. Em 2 anos estará disponível o 6G, e vai multiplicar ainda por 10 a atual velocidade da internet e a conexão com os satélites. Vai ser uma revolução ainda maior tecnológica. E tudo isso eles vão colocar à disposição dos países do Sul, porque eles perceberam, não basta mais ficar agradando o império ou buscando alianças com governos da direita do norte global. O que pode ajudar a China a enfrentar a ofensiva do Império Americano é se ela construir laços com os países do Sul. E esses laços com os países do Sul não podem ser com as nossas burguesias exportadoras. Essas já estão felizes. Porém, eles perceberam que, na verdade, quem exporta as commodities agrícolas do Brasil para a China? São 5 empresas multinacionais. A Cargill, a ADM, a Bunge, a Dreyfus e uma única chinesa, que é a COFCO. Todas essas empresas apenas defendem os interesses do Império Estadunidense. Portanto, tem lado marcado. E é por isso que só a reindustrialização pode consagrar uma nova aliança de classes para a China, em que as forças progressistas dos países do Sul e as forças da classe trabalhadora, se quisermos, setores populares dos países do Sul, possam se beneficiar da aliança com a China, de maneiras que não mais será uma geopolítica de acordos ou de discursos, de oratória, de intenções, mas será uma geopolítica construída em projetos de aliança de classe. E isso é que me animou muito de todas as conversas que eu tive na China. Lá mesmo ainda, eu vi no noticiário, e depois eles mostraram para a internet, durante a semana passada, foi inaugurado no Congo a primeira fábrica de tratores de toda aquela região. O único país da África que já tinha fábrica de trator era a África do Sul, que são multinacionais, a Maxion, a New Holland, para atender o agronegócio da África do Sul, porque na África do Sul não tem agricultura familiar. Então, você nota a revolução que vai ser para aqueles países do centro da África. Agora tem uma fábrica de trator, pequenos tratores, para fazer mudanças na produtividade do trabalho agrícola daqueles países, do Congo, que é um enorme país, e dos seus vizinhos. Muito bem, muito bem. João Pedro Stede, eu queria lhe agradecer muito pela sua presença aqui em Latitude Brasil, por Telesur. As portas, como sabe, estarão sempre abertas, porque suas palavras, suas imagens, seus raciocínios e argumentos
são muito importantes para toda a nossa audiência, porque ajudam muito a uma informação transformadora. Obrigado, parabéns pela visita à República Popular da China. Beto, eu queria apenas completar uma informação, porque eu acho que é útil para todos os países da América Latina também. Eu estive visitando uma estação experimental agrícola de uma espécie de Embrapa regional lá de uma província deles. E eu vi, ninguém me contou, duas variedades que interessam muito a nós. Uma de arroz sequeiro, que produz sem água e dá uma produtividade de 5.800 quilos por hectare. E a outra de trigo. Lá na minha terra, né, que você sabe que todos que sou gaúcho, nós temos também produção de trigo. E os chineses desenvolveram uma variedade baixinha, 30, 40 centímetros, para evitar os ventos que vêm daqueles monções do Sudeste Asiático. Olha só. E esse trigo também não precisa de muita água. Ele é praticamente de sequeiro para as condições da China e produz, Beto, 7.500 quilos por hectare. Caramba, hein? Evidentemente que eu já disse a eles e espero que os governos, se por acaso estejam acompanhando a Telesul, os governos da América Latina têm que pedir para o presidente Xi que passe para a América Latina essas duas variedades, de arroz e de trigo, que será uma enorme contribuição tecnológica para nós enfrentar a fome aqui no Brasil e na América Latina. De maneiras que estou entusiasmado ainda, muito emocionado, até eu diria, por tudo que eu aprendi e vi lá na China, e tenho certeza que essa parceria vai alterar a geopolítica do mundo e nós caminhamos rapidamente diante da decadência do Império Estadunidense para a conformação de uma nova ordem mundial, não mais baseada em impérios, mas baseada, como todos dizemos, na multipolaridade, em que todos os países do mundo possam participar em igualdade de condições. Muito obrigado pela atenção de todos, foi um privilégio, desde São Paulo, Brasil, conversar com todos vocês. Um grande abraço para você, Beto, e a todos que nos acompanharam. Obrigado, João Pedro Stedley, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, relatando de forma importante, contundente, acordos e informações muito úteis para a transformação social no Brasil, na América Latina e em todo o mundo. Aquele abraço, até o próximo Latitude Brasil. Tchau.